Existe a inovação que entra dentro do padrão, daquilo que não existe de jeito nenhum, que os jovens estão criando, que as fintechs foram realmente, né, em determinado ponto. Hoje, a fintech já é quase que um produto de prateleira, a não ser quando ela é específica em algum modelo. Então, assim, a gente faz muitos testes dentro da Cearense, a gente é aberta a isso. Então, alguns a gente segue dentro do protocolo da nossa área de inovação, que vai lá, monta os squads, olha qual o desafio, aquilo que existe, que não existe, também em parceria com o FINEP, alguns deles. Por exemplo, na Sinobras, lá no Pará, na nossa prensa de sucata, no processo que a gente faz produtivo, a gente trabalha muito com resíduo, né? Então, sucata é um dos principais insumos na produção do aço. Olá, eu sou Camila Coutinho em mais um episódio do Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza que inspira pessoas e impulsiona negócios. E hoje eu estou aqui num episódio muitíssimo especial, acompanhada da Aline Ferreira. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Camila, prazer estar aqui com vocês e com a Emília, essa amiga maravilhosa. Aline Ferreira, vice-presidente comercial e financeira da Aço Cearense. E junto de nós aqui, Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará, à frente de uma série de iniciativas que fomentam nossa economia, que fazem os negócios girarem. Seja muitíssimo bem-vinda, Emília. Obrigada, Camila. É uma alegria imensa estar aqui acompanhando seu trabalho aqui no Plano Business, que traz uma informação de qualidade para o público, e também ao lado da Aline, que nós temos já uma vivência de iniciativa privada, uma pequena história juntas nesse caminhar do desenvolvimento das empresas do Ceará. Bacana. Se eu fosse aqui ler as fichas que apresentam e credenciam essas duas grandes mulheres e profissionais que vocês duas são, a gente perderia o nosso tempo aqui de conversa, de bate-papo no podcast. Então, a gente vai direto para a nossa conversa. E gostaria que você começasse, Aline, contando um pouquinho da trajetória desse negócio e depois da sua trajetória desse negócio que todo cearense, o Brasil inteiro conhece, chamado Aço Cearense. Eita, quando começa isso, a mulher já começa a mexer no meu coração. Porque a nossa história, o cearense, acho que ele já começou a se acostumar com essa história, né? E nas outras regiões estão começando a conhecer, no Brasil estão se aprofundando mais em quem é cearense. Mas é aquela coisa que começou com um menino de 6 anos na roça, trabalhando com o pai, que aos 15 sofreu um acidente ali, a foice bateu no pé dele, e ele desmaiando nos braços do meu avô. Meu avô disse: meu filho, se Nossa Senhora permitir, você nunca mais coloca o pé na roça. E meu pai realmente, desde então, não precisou mais colocar o pé na roça. Isso não... Para que ano, Aline? Ai, o meu pé é dos 50, então por volta de 65, por aí. Em que cidade isso? Marco, no interior do Ceará, na roça mesmo, assim, num local que até hoje, se você chegar no vilarejo, que o nome não era nem na cidade do Marco, né? era na Tapera Velha. Tapera já é um negócio caindo nos pedaços, Tapera Velha, então você imagina como é que é, né? E daí meu avô começou a ensinar ele a matar o animal, a cortar o animal, tirar a pele. E meu avô fez isso uma vez com ele. A partir daí, meu pai acordava 3 horas da manhã, fazia todo esse serviço e depois saía com a carne em cima de um jumentinho e ovos de galinha e surrão que ele mesmo fazia para poder vender e saía vendendo nos vilarejos. E aí ele foi se entendendo como um comerciante. Quando ele chegou ali perto dos 18 anos, decidiu que vinha para Fortaleza. Mas assim, sair do mar para Fortaleza não era perto como é hoje, com as estradas, com tudo. Então ele subiu em cima de um caminhão de carga, não foi uma carona dentro da bolé do caminhão, né? Foi em cima da carga e pegou umas 10 horas de poeira, de muito sofrimento, de frio, naquele vento da noite, porque o Ceará é quente, mas à noite no vento a gente pega. E aí ele veio para Fortaleza e foi morar no Morro da Leste Oeste, porque tinha um primo dele, tinha uma mercearia lá, e ele começou a trabalhar com esse primo. E aí ele fortaleceu nele mais uma vez essa noção da vocação para o comércio, que ele começou vendendo, né, ovos e carne, galinha e tal. E a mercearia do primo começou a crescer e ele começou a perceber a diferença que ele fazia. Quando ele fazia promoção, quando ele comprava feijão mais barato do que o primo que comprava várias sacas, ele comprava uma saca para não faltar e conseguia fazer boas negociações. E a mercearia começou a crescer. E aí ele disse assim: rapaz, eu vou entrar em contato com meu irmão mais velho, tinha um irmão mais velho.
e vou dizer para ele vender as besteirinhas que ele tem lá no interior, vir para cá para a gente montar nossa mercearia. E assim, né, com muita insistência, chegou uma hora, meu tio no primeiro momento não queria, mas depois aceitou, veio, e aí eles montaram aquela mercearia juntos, começaram a crescer um pouquinho, aí meu pai já queria trazer a família inteira. Mas assim, é uma família enorme, né, de mais de 14 pessoas, meu avô, minha avó, um monte de filho, como no interior, isso é muito comum. E meu tio disse, se você trouxer a família, a sociedade está encerrada. Meu pai tentou ali ainda articular com meu tio, não conseguiu. E ele disse, tá bom então, a gente encerra a sociedade. E assim, meu pai trouxe meus avós, e essa mercearia virou um depósito de bebida. Um dia meu avô chegou e disse, meu filho, não sou feliz com bebida, bebida não traz felicidade para o homem. E aí o meu pai, com uma semana, estava com o depósito fechado, vendeu, pegou 50 mil dólares, que é o número de referência que a gente tem até hoje, que foi como ele começou no mercado do aço, e decidiu montar uma empresa de material para construção. Ainda ali, estava naquela coisa de pensar no ponto, tal, um vizinho da rua disse, rapaz, está vendo aquele cara ali? Ele montou uma distribuição de aço, uma lojinha de aço, ele está rico, tem 2 anos. E meu pai nunca foi muito de ir na onda das outras pessoas, mas aquilo, ele tem uma mania de dizer que ele tem estalos, sabe? Eles deu um estalo e disse, ah, bom, então eu vou vender aço. E começou a ir atrás de comprar e não conseguia encanto nenhum. O mercado era muito fechado naquela época. Imagina. E ele descobriu que tinha a Gerdau lá em Recife. E aí ele resolveu comprar uma passagem aérea, andou de avião pela primeira vez, disse que amou, foi para Recife, chegou lá na Gerdau e ninguém queria atender ele. E ele já tinha a hora do voo de voltar, ele saía no voo de 6 horas da manhã para já pegar o seguinte para almoçar em casa. Era a cabeça dele, ele achava que ele ia chegar lá, um dinheiro entregar e comprar. Ninguém queria atender, até que ele se desesperou. Ele começou a chorar e disse lá para a recepcionista, olha, isso aqui é tudo que eu tenho, a minha família veio do interior, todo mundo depende de mim, eu tenho uma mulher, tenho 3 filhos e tal. E aí a minha mãe estava já grávida de mim, tinha minha irmã pequena, e eu só saio daqui se eu conseguir comprar. A recepcionista sensibilizou, falou com o diretor comercial da Comercial Gerdau de Recife, e aí meu pai foi atendido, contou a história toda, ele disse, tá bom, Vilmar, mas é o seguinte, você só compra aqui, só compra à vista, você traz o dinheiro, eu te pago, né, eu te mando o material e tal, e assim ele foi fazendo, cresceu, até que ficou maior do que a operação da Gerdau aqui em Fortaleza, depois no Ceará, e aí o concorrente começou a ficar, virou concorrente, deixou de ser cliente, virou concorrente, e assim as portas começaram a se fechar, e ele foi buscando as janelas, e cada janela maior do que cada porta. Assim, se eu for agora sair na história, atravessar isso tudo, não vai dar tempo nem a Emília contar, porque não dá para você fazer 46 anos contados em 46 minutos, né? Não dá. Mas o que eu tenho assim, de muito importante para já pontuar aqui, eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre inovação. Então, essa história do meu pai de sair onde ele saiu e chegar nesse lugar onde eu comentei, na Cearense, que tanta gente conhece, eu acho que é o DNA de uma pessoa que tem a mentalidade de inovação, né? E é isso que a gente busca para a Cearense, é não perder esse DNA. É sempre buscar se desafiar, ter coragem, ousadia, fazer, testar, errar, voltar atrás, não se conformar com os nãos, porque a vida traz nãos para a gente. Então, acho que a nossa conversa vai passar por esse tema. É um negócio, se a gente for pensar, né, assim, de grandes números, Aline. Quantidade de colaboradores hoje? Tá, a gente está com 5.500 colaboradores, as novas projeções em 3 estados, né, Ceará, Pará, Tocantins. Esses 5.500, eles são os colaboradores diretos, mas a gente tem mais de 40 mil indiretos. Então, esse ano a gente fatura 7 bi, em pleno investimento em logística, em tecnologia, em produção, para todo lugar, assim, a gente realmente não tem como... Não dá para não transformar. Essa é a mentalidade do Vilmar e é o que a gente quer realmente perpetuar. Perfeito. E aí, Emília, a tua prática toda, né? Você acompanha muitas empresas à frente do lead, ao longo da tua trajetória mesmo, né? Da tua carreira profissional e tudo. Na fala da Aline, quando você traz aqui para a gente, ainda que nessa fala resumida, porque de fato, se a gente for contar ali a trajetória toda, mas nessa fala resumida, né, ela traz para a gente alguns pontos que são muito sensíveis para a gente falar de conseguir perpetuar um negócio por gerações. Quando você diz que o seu pai, na hora que você minimamente se estabeleceu aqui, Aline, ele trouxe a família. Né? Então, ele tem um valor de quero os meus, na hora que eu pude ajudar, eu quero que eles estejam próximos a mim.
lidava com um negócio ali de alcoólicos e na hora que o pai diz, olha, não sou feliz com isso, né? Vai lá e acata e obedece pai, ainda que já esteja numa outra situação de quem provém a família, etc e tal. E aí o meu ponto, Emília, é assim, como é que a gente vai avançando, como a cearense avançou e essa gigante que é hoje, né, 7 bi aí, mas sem perder o que é a essência, sem perder o que é genuíno ali, o que de fato, como você falou, está no DNA do negócio. Como é que você vê esse movimento? Primeiro que eu acho que a cearense e a Aline Ferreira, eu acho que é um mix perfeito aqui das minhas pautas como liderança, né? Porque as minhas duas principais pautas hoje são trabalhar, apoiar o desenvolvimento das empresas do Nordeste, em especial do Ceará, e também a pauta da liderança feminina, que a Aline é um grande exemplo para todas nós, né? E voltando para essa coisa da perpetuação, eu penso que a melhor forma de perpetuar, querendo ou não, é profissionalizando, no entanto, observando que a governança garanta a preservação da cultura da empresa, né? Tem um fato curioso, não sei se você sabe, no Japão, o Japão é o país com maior índice de adoção de adultos. Por que isso? Porque, às vezes, o fundador da empresa ele não tem filhos, ou o filho não tem interesse na sucessão, e para ele é tão importante o legado que ele adota um filho para dar continuidade à empresa. Isso é interessante, não é? Não, Pois não é, conhecia então esse eu movimento. uso essa metáfora para trazer exatamente esse ponto que eu coloquei, né? É importante, nós sabemos que o Nordeste tem muitas empresas familiares, mas eu vejo um movimento muito enriquecedor de profissionalização com esse cuidado que eu mencionei da governança, garantir a preservação da cultura da empresa. Assim, eu acho que as empresas não perdem essência e têm um olhar no futuro. Muito bom. Você é a segunda geração, né? Sou a segunda geração. Esse movimento aí, né, dessa transição que a Emília pontuou, porque passa por gente. né? Tudo é gente. No começo, no fim, no meio, é com e para pessoas. O que é que você nota de mais diferente, assim, de quando a ASO começou lá atrás, de quando ela atingiu algum grau de maturidade, ainda com o seu pai ali muito à frente? Eu sei que você passou por todas as áreas do negócio, Sim, algumas, né? Não todas, mas algumas. até sentar na cadeira de BP hoje, né? E como é que você enxerga esse processo de transformação cultural das mudanças que são inerentes a essas ondas que você vai subindo degraus, você vai evoluindo, vai atingindo? O que é que a Cearense tem hoje de melhores práticas do ponto de vista de cultura, gestão e governança que a Emília trouxe aqui para a nossa conversa? Eu acredito assim, primeiro, a gente tem uma bênção, porque ter uma história forte e real, genuína, de origem, e que faz questão de não se perder, isso é muito importante. E a gente ainda tem nosso fundador com a gente. Então, o Vilmar, ele é vivo, ele é ativo, ele mexe o ponteiro da empresa o tempo inteiro. O nosso papel de segunda geração, com o desejo realmente assim de estar à frente, se profissionalizando, buscando os melhores para estar no nosso entorno, se percebendo se nós somos as pessoas certas para estar ali ou não, porque a gente está lutando para ser. Mas a gente também tem que ter uma humildade que a gente aprendeu com o meu pai, de se questionar e deixar com que a estrutura toda diga, realmente vocês são as pessoas certas para estar aí, né? Eu, meus irmãos, um irmãozinho pequeno e tal. E a gente está aberto para isso. Quando você cria esse movimento de ter um fundador presente, a gente uma segunda geração, com essa mentalidade e transmitindo para o colaborador essa mentalidade, a gente fortalece a cultura. Porque eles olham para a gente com a esperança de que a gente vai dar continuidade ao que eles acreditam. Porque os nossos colaboradores, eles sonham o nosso sonho. A ideia é que lá atrás eles compraram no dia que eles decidiram entrar, né? Exato. E eles sonham o nosso sonho, né? O Vilmar, ele sonha em duplicar uma operação, a gente sonha em montar uma empresa de logística, em aumentar as florestas e tal. Mas o colaborador, ele sonha aquilo que é nosso, porque ele é a empresa dele.
Então, a gente conseguir dar para ele essa noção de que, assim como a gente quer ser cada vez melhor, ele pode ser melhor e deve buscar esse desenvolvimento para ele também, eles passam a acreditar que a gente quer o bem deles. E aí isso vai criando uma liga e a gente comunicando isso mesmo, sabe? Se alegrando mesmo com as conquistas deles. Esse olho no olho, essa pegada, eu sinto que ela faz muita diferença na preservação da cultura. Ah, Aline, mas é só inspiração? Não, não é só inspiração. Isso é bom, isso motiva. Mas aí você vem junto, né? Com a governança, você vem com os investimentos, você vem com a tecnologia, você vem com todo um RH estruturando tudo, recalibrando as rotas, conversas francas, usa todas as ferramentas e os métodos que hoje a gente tem no mercado, né? Seja dentro de áreas de inovação, de transformação digital, de planejamento estratégico, e isso vai mostrando para eles que a gente realmente quer. E trazendo pessoas boas de mercado para, né, junto da gente e sempre dizendo, quem chegou antes a gente tem que respeitar, quem estava aqui pode não vir com a melhor prática de uma Ambev, por exemplo, da vida, não vem com essa condição de uma empresa gigante, mas vem com a história do nosso, mas tem o pessoal aqui do nosso DNA. Então, tem que aprender a respeitar o outro e, assim, a gente construir algo grande. A gente não se omite, a gente não economiza palavras para deixar isso claro para eles. Então, eu acredito que é, sim, uma mecânica de fortalecer a cultura e esse senso de pertencimento e a visão de perpetuidade, junto com a gente. Muito bom. E como você falou, é um privilégio, né? Ai, Ter total. o fundador lá legitima muito o que é essa alma, o que é esse DNA. Você consegue tangibilizar muito mais facilmente do que se você não tivesse, se você já tivesse em outras gerações. O desafio é isso seguir, né? A nossa dúvida é essa, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Quando as sucessões forem acontecendo. Exato. Exatamente. E aí, Emília, do ponto de vista de inovação, quando a gente fala em inovação, a gente imagina uma coisa ali muito ligada à ferramenta, à tecnologia, ou a uma coisa que é uma coisa muito aqui em cima, e a gente entende inovação de diversas formas. Com certeza, aí à frente do LEAD, você tem capturado muitos exemplos de como melhor aplicar, né, inovação em negócios, seja num negócio como a Cearense, seja em empresas familiares. Enfim, conta um pouquinho para a gente como é que vocês têm entrado, né, têm suportado e têm trazido essas melhores práticas de inovação para a indústria. Veja, até a gente fez recentemente um summit de inovação e financiamento regional, porque nós descobrimos recentemente que só 4 empresas cearenses utilizam subvenções, incentivos disponíveis no mercado a taxas um funding, né, a taxas super convidativas, e as empresas não estão utilizando isso, né? Então, nós fizemos essa realização, trouxemos FINEP, BNB, Banco do Nordeste, BNDES Par, a Hexa e a PID Brasil, colocamos todo na mesa exatamente para incentivar as empresas a se inserirem nesses ecossistemas de inovação, se aparelharem de conhecimento, terem acesso a essas informações de funding e realmente poderem alavancar seus negócios pensando em entrarem nessa cadeia de valor global, pensando também em internacionalização. Poucas empresas tinham, né, e têm esse olhar. Eu digo que aqui no Ceará, de um modo geral, eu vejo a economia cearense avançando em muitos setores, né? Nós vivemos um momento de potencial incrível, inclusive com uma boa gestão do governo do estado, captando novos investimentos, como é o caso dos data centers agora, isso é muito importante. E as empresas de grande porte, como a Cearense, como outros grupos, tem esse olhar já de inovação, mas nós temos também uma gama de empresas de médio e pequeno porte que poderiam estar mais atentas a isso, né? No Brasil, eu ainda percebo assim, um cenário de um modo geral, um cenário de baixo investimento das empresas em inovação. Hoje, a média nacional de investimento em inovação por empresa é de 1,2% do faturamento, o que é muito baixo. Mas no Ceará, eu percebo que os grandes grupos têm um olhar muito apurado para a inovação. Aqui a gente pode citar alguns casos. Eu lembrei tem esse número, Ceará? Não tem, né?
Eu lembro de citar alguns casos aqui, por exemplo, o Grupo Marquise, com 51 anos, né? E Grupo Edson Queiroz, prestes a completar 75 anos. A Cearense tem quantos anos? 46. 46. Então, cabe bem dentro do nosso tema aqui, que é como as empresas tradicionais, né, mantêm sua essência pensando na inovação. A Marquise tem um case muito interessante de investimento em melhoria do processo de tratamento de resíduos para a produção de CDR, que é o combustível derivado de resíduos, melhorando o aproveitamento e também reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Isso é muito interessante. Eles têm também um outro projeto de tratamento de chorume. Chorume é aquele líquido escuro com odor forte, a partir da decomposição do lixo orgânico. Então, eles estão fazendo um estudo também com base nisso, com apoio da FINEP, também para a produção de biogás, outros estudos para a produção de biometano. Então, o que a Marquise está fazendo? Transformando resíduo em produto com alto valor agregado. Isso é fantástico. Já quando a gente olha a inovação. Baita da inovação. Quando a gente vai para o Grupo Edson Queiroz, o que a gente vê? Transformação digital profunda, com implementação de SAP assim, de última geração. Eles também criaram um núcleo integrado de IA para garantir a governança de dados, fazer um letramento digital e também usar a IA de forma mais estratégica. Criaram uma inteligência artificial, a JAC, né, com IA generativa, para acelerar os atendimentos internos e também reduzir os custos operacionais. E se a gente for pegar uma empresa do grupo em específico, que é a Minalba, que é super inovadora em embalagem, com foco em sustentabilidade, competitividade, e também a primeira empresa do Brasil a usar a sinalização de braille nas lajinhas. E também não posso deixar de falar aqui da Unimed, né, que a Unimed Fortaleza também criou um núcleo de inovação, tem uma parceria com a Unifor, que eu sou conselheira, então tenho o máximo orgulho em falar dessa aliança Unimed e Unifor. Eles estudam o desenvolvimento de tecnologia de blockchain, de IoT, de Big Data, IA também, e criaram aí a solução, o Universo Soluções Financeiras, que é uma fintech 100% digital, para oferecer crédito e soluções financeiras para cooperados, para fornecedores, que eu acho incrível. A Unitec, não é? Universo, Unitec, se a gente for pensar Brasil, o que a Unimed Fortaleza tem aberto de novas frentes de negócio... Impressionante. Eu acredito que, com relação aos outros estados, muito provavelmente, se não tiver na dianteira, está ali entre os top 3 do ponto de vista de inovação desse modelo de negócio, né? De uma operadora de saúde para uma série de outros business ali que, de alguma maneira, conversam, mas que são grandes inovações dentro desse ecossistema, né, de saúde. E a cearense que eu vou deixar para a Aline falar. Tranquilo, eu tenho, assim, todo o orgulho de falar. Eu, a Aline, faço uma análise muito pessoal, eu digo, de inovação. Porque existe a inovação que entra dentro do padrão, daquilo que não existe de jeito nenhum, que os jovens estão criando, que as fintechs foram realmente, né, em determinado ponto. Hoje, a fintech já é quase que um produto de prateleira, a não ser quando ela é específica em algum modelo. Então, assim, a gente faz muitos testes dentro da Cearense, a gente é aberta a isso. Então, alguns a gente segue dentro do protocolo da nossa área de inovação, que vai lá, monta os squads, olha qual o desafio, aquilo que existe, que não existe, também em parceria com o FINEP, alguns deles. Por exemplo, na Sinobras, lá no Pará, na nossa prensa de sucata, no processo que a gente faz produtivo, a gente trabalha muito com resíduo, né? Então, sucata é um dos principais insumos na produção do aço. Sendo que quando você pega todo aquele material, você tem que fazer uma separação. Então, a gente conseguiu desenvolver um equipamento que ele faz uma leitura do que está ali dentro, ele faz um aproveitamento do que realmente é a sucata que a gente pode usar, e, inclusive, reduz o custo. Porque, às vezes, a gente comprava a sucata e dentro dela vinha areia, vinha outras coisas que não era sucata, e a gente paga por isso. E sucata é muito caro.
né? É um dos insumos que mais pesa no custo da produção do aço. Isso aí, para mim, é a inovação construída realmente do zero, com base numa necessidade e tal. Existe aquela outra inovação que você já pode acessar na prateleira. Uma fintech que ela, quando desenvolveu, foi um processo de inovação, mas quando eu consumi, eu já não considero mais, na minha cabeça, eu não considero mais inovação, eu já considero um processo de melhoria. Né? Então, eu comprei aquela solução para acelerar o jeito que eu dou crédito. Mesmo que ela use IA, mesmo que ela seja um machine learning. Então, eu já entendo que dentro do meu negócio, aí já não é mais uma inovação, é uma melhoria contínua de inovação que alguém fez. Então, acho que tem muito essa mentalidade, né? Agora, a melhoria, o buscar as oportunidades periféricas, como o Silvio Meira fala, eu acho que isso aí é fundamental. Aí, para esse movimento, a gente tem o Ocalab. A gente tem um laboratório dentro da Cearense. Por que a gente decidiu criar ele? Porque lá ele é independente. A estrutura dele, inclusive de gestão... Um pouquinho como é o formato dele. É porque dentro do Ocalab a gente não tem assim, é o gerente que faz isso, o diretor que faz aquilo outro. Não, é um grupo multidisciplinar. Tem caixinha, né? Onde não tem caixinha, onde a gente Equipes integradas, né? Exato. A gente testa, a gente faz aquele laboratório acontecer com uma célula de uma outra área específica e ele tem autonomia para vender do jeito que ele quer, para acompanhar o cliente do jeito que ele quer, fazer entrevista do jeito que ele quer, fazer formatação e liberação de crédito do jeito que ele quer, porque ali é o nosso ambiente de teste. Então, o Ocalab, ele tem essa condição, essa liberdade, porque... Se a gente quiser inovar e botar isso tudo dentro de uma estrutura pesada, processualizada, que tem sistemas, a gente vai acabar esbarrando na porta da área. Nem eu quero atrapalhar a área a fazer o que ela já faz, e eu nem quero que a área nos atrapalhe a buscar algo novo. Sim. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas dentro da Cearense com essa mentalidade. Eu teria, assim, uma lista gigante. Porque você falou de exemplo de inovação que nasce da dor, né, Ali? Exato. E quando a gente fala de ambiente, né, e de aço, ia te pedir para você trazer o que é que vocês já conseguiram de inovação para essa relação fluir, né, para essa relação seguir de outra forma. Assim, alguns exemplos que eu estou dando como esses, né? Resíduos do processo produtivo, também a gente buscando fornecedores, influenciando eles a consumirem esses nossos resíduos dentro de uma indústria diferente, a indústria do asfalto, outras indústrias que a gente consegue monetizar algo que para a gente era um resíduo e eles testam, veem que dá certo, e a gente acaba tanto tirando esse elemento do meio ambiente, dando uma outra vida a ele, ainda reduzindo um custo nosso interno. E na floresta, como eu falei, a área que a gente está desenvolvendo clones, agora a gente está com um super clone, a gente nunca tinha feito isso na vida, assim, e para a gente é muito importante, porque a gente não esquece da nossa origem, a gente tem que lembrar que a gente é fruto de um menino de 6 anos que saiu da roça, que estudou até a 6ª série. E, de repente, a gente está com a Suzano querendo conhecer o nosso clone de plantio de eucalipto, que ele suporta grandes condições climáticas, ele consegue ser resistente a um momento de escassez de água, onde ele é forte o suficiente para não pegar as pestes, cresce no nível acelerado, dá um bom resultado de IMA e aumenta a produtividade do negócio. Então, assim, a gente sair desse lugar, né, do Vilmar e chegar num ponto onde a equipe está sendo desafiada a trazer essas inovações que elas vão muito além do que um dia a gente imaginou. A lojinha de aço, que depois virou indústria, que virou siderúrgica, que virou logística, que virou floresta, que virou instituto, que entra em programas como o Favela 3D, que é um programa transformacional, sabe? Você faz uma reestruturação da vida do coletivo da baixa renda. Então, assim, a gente realmente, nas frentes que a gente tem a oportunidade, a gente está o tempo inteiro sacudindo as pessoas, sabe? Se chegar no jurídico, ele vai ter o ISD não como uma sigla, mas o ISD como um mapeamento do que a gente já faz. Nossa grande descoberta foi que a gente já era ISD, há muito tempo. Então, nossa matriz de risco ela é rica. A gente tem relatório de sustentabilidade, a gente estava apresentando para a equipe como um todo. Quem é que para 200 gestores ao mesmo tempo, no meio de uma tarde, para falar sobre a nossa matriz de sustentabilidade, né? Então, se você for em todas as áreas da empresa, você vai encontrar isso, no financeiro, no comercial, no marketing, na logística. E um desafio grande nosso é frear algumas coisas, porque chega uma hora que são muitos projetos ao mesmo tempo, eles concorrem,
né, de alguma maneira, porque hoje tudo pede tecnologia. A nossa área de tecnologia, ela tem um tamanho ali que ela tem que suportar isso tudo. Hoje a gente tem mais de 160 pessoas focadas só no For Future, que é o nome do nosso S4HANA, que é o programa, o novo SAP, né, fazer um Go Live. E a gente tem que calibrar isso para não fazer coisas demais, porque prioridade não tem plural. Né? Então, nem posso deixar que a área esqueça da competência, a capacidade e a autonomia que ela tem de se desenvolver, mas também que a gente não se perca em tanta novidade e acabe não construindo resultado. Então, essa calibração hoje é o nosso grande desafio. Mas a essência, ela está pulsando dentro da empresa como um todo. E até lidar, assim, só me envolvendo aqui com a conversa, porque realmente nem eu sabia tanta coisa que vocês estão fazendo. E lidar também com toda essa turbulência geopolítica, econômica, mundial, e a empresa se adaptar e continuar investindo. Isso é um super desafio, né? É um super desafio. A gente, nesses últimos, né, 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente duplicou a Sinobras, a gente sabia que ia atravessar agora a dor do crescimento, né? Você duplicar uma operação não é simples. Você sair de uma venda de 80... Dor boa, mas não é assim. não é simples, né? 80 mil toneladas mês para 90 mil, para 100 mil, para 110 mil, para 120 mil mês. É um crescimento muito grande num espaço de 1 ano e pouquinho. E isso pede capital de giro, isso pede mais investimento, pede mais caminhão, pede mais tudo. Né? Então, a gente conseguir equilibrar essa conta é suado, mas o time é muito comprometido. Realmente, assim, meu pai é um visionário e quem está com a gente está aí não abre. E eu só tenho gratidão para esse pessoal. Até olho para a câmera agora que me disseram que essa aqui é a minha lente. Né? A minha gratidão por todos, assim, porque a nossa história, ela mexe com o nosso coração, sabe? Faz com que a gente acredite que vale a pena. Que esse negócio tem que ser muito além da gente, né? O nosso tempo é finito, mas o tempo da empresa não precisa ser finito. Né? Ele pode ultrapassar aí essas barreiras todas e é o nosso desejo. É isso. Então, queria aproveitar aqui esse momento para agradecer. E é muito legítima, né, a sua gratidão. E aí, pegando esse gancho da Aline, Emília, assim, quantas vezes a gente fala aqui de pessoas, né? Inteligência artificial, e é machine learning, enfim, tudo, mas ali para melhorar a performance de pessoas. E parece que às vezes a gente fala de coisas que são excludentes, como se a inteligência artificial fosse ocupar o espaço das pessoas. Como é que você tem visto esse movimento fora e aqui? Eu acho super interessante essa sua colocação, Camila, porque, na minha opinião, a gente não tem que discutir muito a questão da inteligência artificial pela inteligência artificial. Eu acho que é provado que tem que ter os ajustes, mas que é muito útil a todos. No entanto, o meu questionamento é como nós vamos lidar, empresas e ser humano, com o servir. Né? Para quem nós vamos servir, quem será esse consumidor, até assim, em que moeda nós faríamos as transações do que nós vamos adquirir de bens e consumos. Então, esse é o grande questionamento. Nós sabemos que vai haver uma crise de emprego mundial, que nós inevitavelmente vamos que ter um programa de renda mínima global, mas eu penso que as empresas brasileiras precisam se preocupar, sim, com essa questão de como se adaptar a esse movimento que não tem retorno. Eu entendo que, nesses últimos 30 anos, a nossa geração acompanha o período mais transformador da história da humanidade, né? Mais do que os 100 anteriores. E nós temos que... Numa velocidade muito Numa maior. velocidade. Eu até tenho uma frase que eu digo assim, o tempo das coisas é mais importante do que as coisas do nosso tempo, porque daqui a pouco as coisas ficam obsoletas e essa velocidade é que imprime o ritmo na gente. Tem outra coisa também, em termos de tecnologia, que eu me preocupo, é com a concentração dos investimentos em tecnologia e inovação, que a gente vê hoje que estão muito na casa das potências mundiais. Eu acho que quando a gente fala em inovação, é grande referência China e Índia, né? E mais preocupante ainda é a centralização em pessoas físicas. Eu não sei se vocês sabem assim, quem é a pessoa, que detém hoje o maior número de satélites do mundo? Elon Musk? Elon Musk.
né? Os Estados Unidos têm 5.000 satélites, a China 900, a Rússia 3.000 e poucos, e o Elon Musk tem 8.800 satélites. Então, ainda assusta. Então, existe uma concentração muito grande e, para isso, a gente tem que ter esse olhar mais global, depois voltar para o Brasil, né? Olhar como o Brasil, assim, perdeu. O próprio Estados Unidos, eles estão tentando tirar agora o atraso do que não investiram em inovação, né? Então, assim, eu acho que eu estou colocando aqui, não como um olhar pessimista, mas como um alerta para as empresas, né? Olharem para a inovação, porque nós precisamos, querendo ou não, olhar outros mercados, né? Eu vejo a Cearense aí, eu não tenho dúvidas, a Cearense é uma empresa com super potencial de internacionalização. Então, é esse olhar, não só da grande empresa, aí eu volto aqui para a grande empresa, é o exemplo, né? Mas que haja esse impacto, essa cultura para médias e pequenas empresas também inovarem. E, no final das contas, todo mundo pode inovar. Hoje nós temos uma política pública no Brasil, e isso é muito positivo, porque o ambiente de negócios é favorável e temos política pública, que é a NIB, que é a Política da Nova Indústria Brasil, que contempla saúde, nós estamos aqui na Unimed falando disso, saúde, agronegócio, infraestrutura, transformação digital, eletromobilidade, sustentabilidade. Então, a empresa menor pode dizer assim, eu não estou contemplada nessa política. Não, porque é transversal. Toda empresa hoje tem que fazer transformação digital ou algum programa de sustentabilidade, então está todo mundo contemplado. O ambiente é propício, falta visão e ação. Do ponto de vista de alerta, você trouxe, acendeu a luzinha, né? Agora, Aline. Do ponto de vista de alerta, Emília, você falou agora há pouco também, não sei se acho que foi quando você citou o case do Jack, a questão do compliance, da governança, para essa coisa toda de IA, do manuseio desses dados, porque se a gente for pensar, é também muito novo. Né? Para as organizações, então, nem se fala. Acho que as pessoas físicas a gente já está exposta há bastante tempo. Você talvez nem se dá conta disso, mas do ponto de vista da exposição e da cautela que os negócios precisam ter, Emília, nesse sentido de o que pode, o que não pode, dos cuidados. O que você tem visto também que você consegue compartilhar com a gente de assim, onde estamos, o que devemos, para que devemos atentar e onde é que isso vai desembocar daqui a 5, 10 anos, não sei. Muito interessante você perguntar isso. Tem uma frase de um amigo, que é o Marcos Troirro, um economista muito respeitado, foi presidente do Banco dos BRICS. Ele diz que o ESG, o significado de ESG mudou, que agora é de economia, S de segurança e G de geopolítica. Então, isso que você disse, você está coberta de razão. Essa coisa de segurança de dados é muito preocupante. Né? Então, nós vivemos esse momento de adaptação a esses novos tempos. Prever é difícil. Quem souber, morre. A Aline pode falar um pouco disso, assim, de compliance. Não, assim, o que na verdade, vocês me deixaram ainda com o desejo de falar sobre a história do Elon Musk com tantos satélites, para ser bem honesta. Porque eu acredito que a grande reflexão que a Emília traz, além de tantas outras, a preocupação, né? Por que um CPF, né, uma pessoa física, no caso, com essa potência? Na verdade, eu acho que o que fica para a gente é a reflexão. Por que um visionário só fez isso? Porque o mundo está aí. Ninguém disse para as outras 8 bilhões de pessoas que não podia. Né? Eu acho que uma coisa que essa palavra inovação e essa atitude, o exemplo que a Emília trouxe, eu acho que ela faz uma pergunta para a gente: por que não? Por que eu não? Né? Por que eu vou me conformar? Porque, assim, o visionário, ele sempre vai ser quem arrasta. Né? E, às vezes, as pessoas também não têm perfil para isso e nem querem. Eu dou muito exemplo. Tem gente na empresa que a gente foi dar uma oportunidade de ser um líder no nível mais elevado, ela disse: eu não quero. E existe um conflito do entendimento, né, do por que só esses tão poucos. Mas, às vezes, é porque esses poucos, eles se identificam com isso, têm vocação para isso. Então, o Elon Musk, ele acabou trazendo, né, no teu exemplo, essa reflexão de por que eu não sou quem tem a visão de fazer algo que nunca me disseram que eu não poderia fazer. Né? Mas poucos
tiveram Essa ação, na verdade, Exato. pra gente, né? Exato, fica essa provocação, né? O que é que a gente pode fazer para não ser consumido por essa renda que não vai para todas as mãos, né? Que fica concentrado em poucas, porque enquanto existirem os visionários, o mundo vai estar caminhando num rumo, mas ao mesmo tempo vai estar se distanciando dessa equalização de contas, né? De renda para todos de maneira igual. E eu não posso dizer, mas seja menos inteligente, né? Invista menos. Eu tenho que dizer para os demais, né? Acredite mais em que você entregue mais, né? Para você também crescer junto, para a gente não se balizar por baixo, né? E realmente impulsionar todo mundo para cima, respeitando as características e a vocação de cada um. Naquilo que faz de entrega. Então, esse foi um incômodo que você me deixou aqui, tá? Ótimo. Eu também quero pedir sua permissão, assim, para falar um pouco Agora, na sua provocação, eu lembro de falar um pouco do orgulho que eu tenho das empresas cearenses que estão no guarda-chuva do LEAD, né? O LEAD, para quem não sabe, é um grupo de lideranças empresariais, eu julgo o mais potente aqui do estado, né? Nós abrigamos somente grandes e médias empresas. Hoje nós reunimos cerca de 60% do PIB do estado no LEAD e mais que isso, nós temos como objetivo tanto fortalecer a iniciativa privada, mas discutir um ambiente Brasil melhor e não só assim para a prosperidade, para os negócios, mas também pelo compromisso com a cultura, com os valores, com as pessoas, né, do nosso estado. Isso é muito importante. Então, quando você falou em equalizar, eu tenho muito orgulho em ver empresas que estão no LEAD pensando em inovação, mas pensando também nessa distribuição, não só aquela velha frase de geração de empregos, né? Você vê, o Aço Cearense é um exemplo disso. Então, com projetos sociais realmente que trazem impacto para a sociedade, e eu não poderia deixar de mencionar isso. É um movimento, né? É um movimento, de conseguir integrar, acho que, e de passear muito bem, né, por todos os setores, no sentido de o que é que o primeiro setor pode entregar mais? O que é que o segundo pode entregar mais? Como é que o terceiro pode se inserir de um jeito que case mais? Perfeito. Acho que é Perfeito. esse movimento de provocar os três setores e fazer as diversidades altas, ficar mais azeitado em várias frentes. É porque, de fato, quando a gente fala de economia, a gente imagina logo emprego, renda, então tá. Tem um moleque que ele é muito mais amplo. Só isso. E você disse algo muito importante. Algumas vezes, quando as pessoas que não conhecem bem o nosso ambiente, né, o nosso grupo, fazem algum elogio dizendo: o evento foi muito organizado. Aí a gente percebe na hora que as pessoas não entendem o que é o LEAD, porque o LEAD não é evento. O LEAD é um grupo muito articulado que promove essa boa relação, a relação produtiva entre empresas, que dialoga com todo e qualquer governo e que pauta tudo que é importante para o Nordeste e para o Brasil. Perfeito. Acho que é uma grande conversa, né? Um movimento, uma conversa, uma coisa que congrega, assim, que movimenta. E aí, olhando para vocês duas, como eu falei no início da nossa conversa, né? Assim, de duas mulheres que são tão potentes, tão referências nos seus segmentos de atuação, queria entender como é que, enquanto mulher e líder, Aline, enquanto mulher e líder, Emília, o que é que vocês esperam do ano que vem, de 26, de próximos passos? Sejam nos segmentos que vocês atuam, você falou muito do ambiente geopolítico que a gente vive, de alguma maneira as coisas conversam, não tem como a gente tratar as coisas em caixinhas, né? Está tudo integrado. Queria ver como é que vocês, no olhar de vocês, feminino, que é um olhar diferente, acho que ele é um olhar que ele tem uma sensibilidade maior, né? Traz uma liderança diferente. Como é que vocês enxergam? Assim, eu sempre sou otimista, sabe? Eu enxergo que a gente precisa fazer o nosso melhor, precisa ter velocidade para se adequar aos acontecimentos. Vai ser um ano de eleição, vai ser um ano que a gente vai ter que ter muita sabedoria para, em função da nossa visão de futuro do país, a gente também não destruir a nossa visão de futuro nas nossas relações com os nossos amigos, parceiros, família. Falando do feminino, eu traria a sensibilidade para esse tema, sabe? Que a gente realmente consiga trafegar entre todos, entendendo que o país precisa... Gente, se a gente for pontuar que tudo que a gente precisa é para todo lado,
né? É para a saúde, é para a de todo mundo. segurança, é para a economia, é para a renda, é para a gente falar de tributos, né? É para tanta coisa que, assim, e vai dar para fazer tudo de uma vez só? Né? Como é que a gente vai... Qual vai ser o primeiro passo, o segundo passo? A dor que dói no Antônio não é a mesma dor que dói na Maria, né? Para Maria, um tema mais importante, para o Antônio é outro. Então, assim, a gente ter a capacidade de perceber, né, essa liberdade que as pessoas vão ter de acordo com os seus contextos, para que nesse ano que vem, eu sendo muito otimista, que a gente faça uma boa escolha, que o nosso país cresça e que a gente dê o melhor naquilo que a gente tem condição. Tem coisas que eu só consigo mudar o meu entorno, né, onde eu consigo acessar. Mas tem coisas que não dá para eu querer avançar e abraçar o mundo com as pernas. Eu acho que trazer o feminino para esse lugar, sabe? O lugar que calibra as coisas. Do equilíbrio. Do equilíbrio, mas eu acredito sim que vai ser um ano bom, vai ser um ano que o país vai precisar mostrar, né, ao que veio. Então, assim, quem estiver na mesa para poder competir vai querer mostrar tanto um trabalho futuro como querer executar aquilo que está já nos finalmente ali, sim, as luzes apagando, e acaba que a população ganha com isso, né? Ela acaba se beneficiando disso, mas o mais importante não é que seja só no ano que vem, né? Que fique nos próximos. Mas que ano que vem eu acho que vai ter muito recurso na economia e vai fazer com que o país gire mais rápido, economicamente falando, eu acredito que sim. A taxa de juros não tem mais para onde subir, então isso também já dá uma arrefecida, né? E eu acredito que a gente vai conseguir melhorar essa conta. A inflação também não tem mais muito para onde subir, porque um grande ponto que inflama, né, a inflação é o câmbio, e o câmbio caindo. Então, eu acredito que esse momento, esses elementos, né, estando bem equilibrados, a gente vai ter um ano de 2026 melhor. Boa leitura. Boa. Leitura interessante. Eu também sou otimista, eu estou com a Aline em relação à economia, eu acho que a gente vai viver um ano bom. Acho que a preocupação não é 2026, é 2027, porque realmente a gente precisa desse ajuste fiscal para a gente entrar bem no 2027. Em relação às mulheres, isso é um sonho que eu tenho, não para o ano de 2026 necessariamente, mas que as mulheres se posicionem mais no sentido de mostrarem o quanto são importantes para a economia. Na hora que as empresas enxergarem que o maior potencial de consumo está na mão das mulheres, as mulheres passam a ser mais valorizadas. Mas do ponto de vista de país, eu estou otimista também. Boa. E mais protagonistas, né? Sim, sim. Nós precisamos ainda Muita mulher que usou um- carregando muito piano, fazendo muito acontecer, mas sem talvez o protagonismo. Sim, sem dúvida. Isso ainda- 60%, na verdade, foi o último dado que eu recebi, né? 60% das famílias brasileiras, as mulheres são as provedoras. Então, assim, é um número muito alto. Eu sei que tem muita mãe solteira, né? Tem, assim, um desafio muito grande social, cultural, comportamental. E a gente precisa realmente, assim, dar essa força, porque é muito pesado. E nas empresas também, quando a gente fala de liderança feminina, a gente cresce um pouquinho já em conselho, em vice-presidências de empresa, mas nas presidências ainda raramente tem uma mulher. Sempre o nosso percentual é entre 18% e 30%. Aí vai variando de acordo se é posição de vice-presidente, se é posição de presidência, se é conselho, e na política também a gente está com o menor percentual, que é também algo que traria um diferencial para políticas públicas femininas, se a gente tivesse uma participação maior de mulheres. Sem dúvida. E parte disso vem do interesse mesmo da mulher, né? Assim, tem a parte que tem aquela questão cultural, que disseram que não podia, que o lugar da mulher ali, mas agora tem muitas mulheres dizendo, olha, você que é mulher, acredite em você, né? Vá atrás, você consegue. Às vezes o que está faltando é esse impulsionamento, porque não dá para a gente também sair de uma sociedade que vivia o patriarcado e querer que... Do pro mil, né? Exato, para o mil. A gente sai do primeiro degrau para o segundo para o terceiro, né? Então, tem que também ter esse interesse das mulheres, né? De perceber que existe esse espaço, elas podem conquistar esse espaço. E sem precisar depreciar ninguém. Eu não gosto de competição onde um precisa diminuir o outro para aquecer. Complementar, né? Eu acho que o ideal é complementar, e o meu maior competidor sou eu.
sabe? Ter essa mentalidade. O meu maior competidor sou eu. Melhor do que eu fui ontem. Exato. Tome em frente. E eu acredito que se a gente fizer isso com sabedoria, a gente vai longe. Eu só vejo copo meio cheio, assim. Quando eu olho, eu digo, tem potencial e não ocupou ainda, então é copo meio cheio. As oportunidades estão lá, uma hora a gente senta e pega e ocupa, né, o espaço. Verdade. A gente vai caminhando aqui, a gente ficaria horas falando de vários temas com vocês, mas a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento. E no nosso plano business aqui da Unimed, né, a gente inspira pessoas, impulsiona negócios. Ao final, a gente sempre faz uma pergunta, que é uma pergunta, jogo rápido, pode ser o quê, inspira ou inspirou a Aline e a Emília. Eu vou citar aqui minha avó, né, que era uma mulher diferenciada, autodidata em vários idiomas, escritora. As pessoas da Qual o nome família, Zuleide. As pessoas da família assim dizem o quanto eu herdei essa vontade de me comunicar, de me relacionar, que era muito dela. E eu não poderia citar no campo empresarial porque eu tenho várias inspirações, né? Mas então eu colocaria como referência a minha avó. É ter sido uma mulher forte. É, sim. Aline. Olha, eu já fui perguntada algumas vezes sobre isso e eu gosto de estar sempre reconhecendo alguém, mas dessa vez eu vou seguir na essência de Deus. Eu acho que a essência de Deus é o que mais inspira. A essência do amor dele, sabe? De fazer o bem, de amar, de dar o melhor, ter fé e esperança. E amor, eu acredito que isso aí é o que me move. Perfeito. É um exercício diário, né? É. Um exercício de todo dia, de tentar ser semelhante, de tentar ter um coração que chega perto, assim, né? Gente, ficaria aqui, como eu falei agora há pouco, muito mais tempo, horas conversando com vocês. A gente pode ter parte 2, parte 3, e a gente vai abrindo o leque da conversa. Mas queria agradecer muitíssimo a você, Aline, a você, Emília, como eu falei, e ratifico aqui, não só porque a gente está aqui no podcast, mas quando tive a oportunidade de assistir palestras suas, em falas, em rodas e tudo, acho que o exemplo arrasta e o exemplo mostra que é possível. E vocês duas são 2 exemplos muito bacanas que a gente tem, né? Não só nos segmentos de atuação de vocês, mas na maneira como vocês conseguem preencher um espaço que vocês, né, se propõem a ocupar. Então, muitíssimo obrigada pelas falas. Eu que agradeço. Ai, muito obrigada. A oportunidade de estar aqui com essa menina, seu João, de graça. E agora mais perto de você e da sua equipe também, que foi quem acompanhou a gente. Turma boa aqui de IFES, de Unimed Fortaleza, meninos da produção, todo mundo. Convido vocês a assistirem a esse e aos demais episódios do Plano Business, o podcast da Unimed Fortaleza, tanto no canal da Unimed Fortaleza no YouTube, como nas outras plataformas de streaming. Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio.